Pessoal, bom dia. A gente está iniciando nossa aula de hoje. Em relação à aula que eu não pude dar ontem, vou fazer um convite, porque eu não pude dar semana passada, na sexta-feira, eu vou gravar a aula, tá bom? Eu vou ver se eu disponibilizo já esse final de semana para vocês assistirem. Mas amanhã a gente tem aula normal, então a gente segue o conteúdo. Também vou fazer um convite para vocês, sexta-feira, 11 horas da manhã, então amanhã, no caso, né? Logo após a gente terminar nossa aula, eu vou estar com uma live no Instagram da Pitágoras, sou Pitágoras Fortaleza, falando sobre os desafios sensoriais do TEA, com o professor Wilson Cândido. Ele é uma autoridade no assunto, ele é terapeuta ocupacional. Eu acho que é uma ótima oportunidade de vocês saberem o que o terapeuta ocupacional faz, de vocês entenderem um pouco melhor essas funções sensoriais do TEA. É um privilégio poder falar com um cara como ele. Ele é um cara muito experiente aqui em Fortaleza, trabalha já com isso há muitos anos. É uma graça, a gente muito boa. Já foi meu professor e a gente conseguiu trazê-lo. Próxima semana a gente encerra a maratona de TEA. A gente vai encerrar com o professor Sávio, e a gente vai falar sobre os desafios do processo de aprendizagem do TEA. Então, a gente já falou sobre o cérebro, a gente já falou sobre a questão da comunicação, a gente vai falar dos desafios sensoriais e a gente encerra na outra semana. Provavelmente vai ser na sexta-feira também, 11 horas, então é bem emendadinho com a aula de vocês, sobre os desafios da aprendizagem. Vai ser um papo bem leve, bem legal. E na próxima semana também, dia 19, a gente vai ter um papo no Instagram da Sou Pitágoras Fortaleza, 5 horas da tarde, com a professora Alana. Eu não sei se ela é professora de vocês, mas a Alana é especialista em emergências, desastres, esse processo de luto. E a gente vai começar uma outra maratona aí, falando de saúde mental, falando desse momento aí de pandemia. Eu acho que a gente precisa se preparar para o que vai vir aí nos próximos meses, quiçá nos próximos anos. Eu não sei se vocês estão acompanhando o jornal, mas vários jornais de circulação nacional já estão noticiando o aumento, né, significativo de depressão, ansiedade, suicídio, o grande aumento de uso e abuso de substâncias, como o álcool, por exemplo, que é fácil de ser controlado. Então, vamos ter muito trabalho, meus queridos. Vocês vão ter muito trabalho aí nos próximos anos. É muito importante que essa formação já comece a ser feita, tá bom? Então, eu aguardo aí, se quem tiver sugestão também de tema para a gente trabalhar, tá certo? E eu vou mandando os convites para vocês e eu espero que vocês participem também. Vocês são do primeiro semestre, mas é muito importante que vocês já vão se familiarizando com as questões. Vocês que vão ser os psicólogos do futuro, então é muito importante que vocês participem também, tá bom? Outra coisa, em relação às avaliações, né, de vocês. Aguarda aqui só um minutinho que eu vou pegar aqui. Prontinho, pessoal. Em relação aquelas atividades valendo ponto no ABA, tá bom? Em relação à disciplina de PPB, vocês vão ter 2 atividades, tá bom? Para a gente terminar o semestre. A primeira atividade, vocês vão fazer um seminário sobre inteligências múltiplas. Eu comentei com vocês no primeiro dia de aula. Eu vou indicar para vocês um livro do Celso Antunes, que tem na biblioteca virtual, e eu quero que vocês já se juntem em grupos, certo? Para que vocês possam apresentar os seminários. Professora, eu assisto a aula via YouTube. Para os alunos que estão assistindo via YouTube, vocês vão fazer sozinhos, vocês vão gravar e vão me enviar, tá certo? Tem que ser enviado no mesmo dia da apresentação dos outros alunos. Então, o seminário vocês vão conseguir apresentar. E o outro trabalho é um trabalho bem semelhante àquele que já foi passado. Eu vou passar um outro documentário para vocês. Dessa vez, esse é um documentário sobre o Piaget.
e um outro documentário sobre o Valon. E vocês vão fazer uma resenha. Então, para a PPB, vocês vão fazer a apresentação dos seminários, que vai valer 30% da nota, ou que vai valer 60% da nota, e os outros 40% vai ser essas três resenhas, que uma eu já passei, teve gente até que já me enviou, e aí vai ser os 40% do restante da nota da AV2. Em relação à prova, a prova está marcada de PPB para o dia 11 de junho. A gente ainda não sabe se dia 11 de junho estaremos de volta, né, as aglomerações, digamos assim. Caso a gente esteja de volta, vai ser uma provinha tradicional de marcar. Caso nós não estejamos de volta, vai ser o mesmo modelo da AV1, tá certo? Eu vou enviar para vocês as perguntas, vocês vão responder e me enviar por e-mail, tá certo? Alguma dúvida? Eu já passei, tem gente me perguntando aqui no WhatsApp, eu já passei a resenha do Piaget, não, do Vygotsky, não foi? Ou foi do Piaget? Estou em dúvida. Só passou as 5 questões do Piaget. Ai, não. O documentário eu passei foi em desenvolvimento, não foi? Não é isso? Isso mesmo. Gente, desculpa, eu acabei trocando. Essas resenhas, elas vão ser de desenvolvimento 1, tá certo? O que eu vou passar para vocês de PPB é vocês vão elaborar 20 questões sobre todo o conteúdo. Então, PPB, eu acabei trocando aqui as bolas. Eu vou até botar aqui no WhatsApp. Em PPB, as questões do AVA, os pontos de sala de aula. Será? O seminário. Em duplas do livro. Aí eu queria muito que vocês já fossem se organizando em duplas para me passar as duplas na próxima semana para poder sortear os temas, tá bom? Ok. E o restante dos pontos vai ser elaborar 20 questões sobre os temas discutidos na disciplina. Também pode ser feito em duplas, tá? Já na disciplina de desenvolvimento, os pontos de sala de aula eu já passei para vocês uma resenha de Piaget. Vou passar agora uma resenha de Vygotsky. Vocês também vão fazer a apresentação de um seminário. Não sei se vocês lembram, mas eu posso enviar de novo alguns textos, né, que eu separei de outros autores que falam de desenvolvimento. Moreno, Winnicott, o Bowlby. Então, a gente vai dividir vocês dentro desses textos, tá bom? Provavelmente, o trabalho de apresentação de seminário de desenvolvimento vai ter um pouquinho mais de pessoas. As resenhas são individuais, tá certo? E o seminário provavelmente vai poder ser até de 4 pessoas.
caso, quem também no desenvolvimento, quem não possa assistir, quem não assiste online vai fazer a mesma coisa, vai fazer sozinho, vai gravar e me mandar pelo YouTube, tá bom? Prontinho. Alguém tem alguma dúvida? Tá confuso? Ficou claro? O seminário eu gravo e mando para a senhora, é isso? Isso. Quem não puder apresentar ao vivo, o ideal é que vocês apresentem ao vivo, Nádia. Se você está aqui ao vivo, apresenta ao vivo. É. Vocês podem me enviar as resenhas e as questões até o dia 29 de maio, tá certo? Mais alguma dúvida? As apresentações vão ser na primeira semana de junho, tá? Professora, aquela resenha do livro Jovem Terapeuta é outra ou é dentro dessas? Eu resolvi tirar porque vai ficar muita coisa para vocês. Ah, ok. Tá bom? Mas eu acho que é uma leitura que vocês podem estar fazendo. Quando vocês estiverem de férias, né? Quando vocês estiverem aí sem um pouco mais livres, eu acho que é uma leiturazinha essencial, tá bom, pessoal? Mais alguma dúvida? Professora, Pode perguntar. essas questões de PPB é sobre as coisas da aula, tipo atenção? Isso. Vocês vão pegar os textos que vocês já leram, que vocês estão lendo, e o ideal é que você pegue pelo menos umas 2 questões de cada texto. Lembrando que vamos evitar questões do tipo, o que é atenção, né? Vamos tentar fazer uma coisa um pouquinho mais elaborada, tá certo? Mais alguma dúvida? Professora, pode mandar os textos de novo? Posso. De PPB ou de desenvolvimento? De tudinho, né? É os dois. Tá bom. Quando for no final da aula, eu envio, tá, gente? Qualquer coisa vocês me cobrem, sem esquecer. Mais alguma coisa? Sobre as duplas, a senhora vai dividir, é? Não, as duplas vocês vão se arranjando sozinhos. Quero que vocês me comuniquem na próxima semana para eu poder fazer o sorteio do tema, tá bom? Lembrando que PPB vai ser de dupla e desenvolvimento serão de 4 pessoas. Mais alguma dúvida? Então, vamos seguir? A nossa aula de hoje, já estamos aí caminhando para o fim, né, desse semestre. Acho que a gente ainda vai falar sobre motivação, a próxima aula. A gente vai falar sobre inteligência, se eu não me engano. Né? E vocês vão apresentar inteligência. Na verdade, vocês que vão dar aula de inteligência, né? A gente vai ter mais uma aula sobre motivação. E vou ver qual outro conteúdo. Então, a gente está começando a entrar num processo bem mais complexo do que a gente viu até o momento. A gente já viu memória, né? O quanto ela é complexa, o quanto ela é... Gente, o pessoal que está fazendo pergunta para mim no WhatsApp, eu vou responder depois, tá certo? Porque fica complicado eu falar e pensar e digitar ao mesmo tempo. Daqui a pouco eu respondo direitinho, tá?
estão perguntando como é que vai ser apresentado esses seminários. Os seminários, gente, vocês vão apresentar aqui pelo aplicativo, assim como eu. Vocês vão compartilhar os slides e vão apresentar, e cada dupla vai apresentar. É bem simples, tá bom? Caso dê algum problema, você me manda o slide que eu fico aqui apresentando para você e você vai só falando. Vai ser bem semelhante ao que seria na faculdade, tá? Podemos seguir? Alguma dúvida? Vamos para frente. Tá bom. Então, vamos falar um pouquinho de pensamento e linguagem. Quando a gente entende, lembrando a vocês que a gente já viu vários processos psicológicos, né? Realmente, o pensamento, acho que começa com a memória, eles começam a se tornar bem mais complexos, né? A gente chama de processos psicológicos básicos. Desde o começo do semestre, de básico não tem nada, né? Então, realmente, eu acho que dos conteúdos, eu não sei se alguém já leu esse texto da apostila, é um dos que tem mais informação, é um dos que tem são mais detalhistas, né? Então, assim, eu acho que eu mandei o livro para vocês do Paulo Dalgalarrondo, eu acho que é uma leitura obrigatóríssima, né? Eu acho que não dá para você se formar em psicologia sem ler esse livro. Realmente é muito difícil você saber todos esses conceitos que eu vou explicar agora, e não só de linguagem, mas de PPB como um todo, mas o que leva a gente a se familiarizar com esses termos, né, com esse olhar, é realmente um exercício. Então, é muito importante que vocês leiam esse livro do Paulo Dalgalarrondo. 2 leiturinhas aí que eu acho que são obrigatórias para as férias do primeiro semestre, o Paulo Dalgalarrondo e também Cartas à Jovem Terapeuta. Acho que é muito importante que vocês vão se familiarizando. O Paulo Dalgalarrondo, eu acho que é um livro que vocês têm que comprar. Ou ter um Xerox, né? Ou se você gosta bastante, eu acho que eu mandei para vocês ele em PDF. Então, é um livro consultivo. Sempre que aparecer uma dúvida, é muito importante que vocês saibam que vocês não são obrigados a saber tudo, decorar tudo, né? Nossa memória, apesar dela ter uma capacidade que a gente ainda não conhece, a gente não espera que vocês realmente tenham todos esses conceitos já no primeiro semestre, na primeira disciplina, muito bem fundamentados. Esse é um processo de construção. Vocês estão vendo aqui no PPB, depois um ou outro conceito vocês vão poder aprofundar novamente em outra disciplina. Vocês vão ver que, a partir de agora, muito do que foi visto vai ser aprofundado dentro de outros processos, dentro de outras disciplinas. Então, naturalmente, vocês vão se familiarizando, naturalmente, vocês vão trabalhando isso, e, de repente, vocês vão começar os estágios, e nos estágios vocês vão ter a oportunidade, né, de ver esses conceitos se materializando, né, no processo de trabalho como um todo. Então, mas já vão lendo, né? Já vão tirando as dúvidas. Às vezes eu fico um pouco preocupada, porque não sei se é esse formato online. A turma de vocês conversava bastante, a turma de vocês interagia bastante. Não sei exatamente se esse formato online do inibindo as pessoas, né? Se as pessoas ficam um pouco constrangidas que estão sendo gravados, enfim. Mas vocês são bem críticos, vocês têm uma capacidade muito boa. E eu queria muito voltar a ouvir vocês. Então, assim, leiam, tragam as dúvidas, né? Assim, vamos tentar discutir um pouco mais. Mas se a timidez não deixar, pelo menos nas férias, quando vocês estiverem, eu sei que vocês devem estar super aperreados, são muitas disciplinas, né? Realmente, todos nós tivemos que nos reinventar. Eles estão sendo quase 50 dias já que a gente está nesse processo. Então, se não foi tão bom quanto vocês estavam imaginando, usem isso de inspiração para os próximos, né? Eu tenho certeza que os próximos semestres vão ser melhores. Vamos tentar usar isso de aprendizagem para que a gente possa correr atrás, né? Se caso alguém tenha tido algum prejuízo direto ou indireto com esse modelo de aula, tá bom? Então, vamos começar. Quando eu falo de pensamento e linguagem, quando eu falo de pensamento, na verdade, tem um conceito que é exatamente o conceito de conceito, né? O que seria um conceito para a gente? Né? O conceito vai se formar a partir de 2 modelos de processos psicológicos que a gente já estudou, que é de percepção. Vocês lembram o que é a percepção? Alguém me ajuda? O que seria percepção?
Não lembram? Vamos lá. Percepção, gente, é esse processo psicológico básico no qual existe um olhar dos sujeitos sobre determinados fenômenos que vai passar pela sua subjetividade. Diferente da questão sensorial, que o sujeito vai entrar em contato com aquilo e vai ser essa questão sensorial que vai construir o objeto, a nossa percepção ela vai passar por questões muito subjetivas. É só vocês lembrarem daquela historinha que eu contei dos meus amigos que foram para o Peru. Eles estavam no mesmo lugar, viveram a mesma experiência, mas cada um percebeu de uma forma diferente. Já a questão da representação também é um processo mental no qual aquela informação vai chegar para o sujeito dentro daquele formato, né? Então, assim, o que é que aquilo representa para cada um? Pode ser que para algum, eu lembrei agora do Emanuel, né? O Emanuel ele estuda e pesquisa ditadura, as torturas. Então, quando você vê, sei lá, um choque de alta tensão, vocês que provavelmente nunca viram, né? Eu espero que nenhum de vocês tenha passado por um processo de tortura com eletrochoque, provavelmente aquilo ali não vai representar nada para vocês. Vai ser tipo uma coisa de museu que vocês nunca viram, querem saber o que é. Mas para alguém que foi vítima de algo parecido, aquilo ali representa muita dor, representa muito sofrimento. Então, é muito da carga emocional que os objetos, as situações e os fenômenos, eles vão carregar. E o conceito, gente, ele é algo que também é muito cognitivo, né? Tem a questão de todos os processos emocionais, percepção, tudo isso que a gente já vem estudando, e ele também é intelectível, né? No caso do conceito, ele não vai passar ali para a questão das experiências sensoriais. Ele é realmente racional e cognitivo. Um exemplo de um conceito é quando a gente representa uma cadeira. Quando a gente fala cadeira, eu falo cadeira para vocês, vocês provavelmente vão pensar numa cadeira na mente de vocês, né? A gente vai imaginar se a cadeira é preta, se ela é de madeira, se ela é bonita, se ela é feia, se ela é pequena, se ela é grande. E essa representação, ela tem um forte aspecto sensorial porque vocês já sentaram numa cadeira, mas vocês não passaram por nenhuma experiência sensorial para, de fato, na mente de vocês, irem imaginar uma cadeira, tá certo? Deu para entender? Alguma dúvida? Um outro processo muito comum que acontece com o pensamento é um processo que a gente vai chamar de generalização. A generalização é quando a gente pensa numa cadeira como um conceito, todos vocês já têm um conceito de cadeira em mente, e esse conceito de cadeira, ele pode ser válido para qualquer tipo de cadeira, seja usado na sua casa, seja usado no trabalho, seja uma cadeira de criança. Então, o conceito é um resultado da síntese por abstração e generalização de um número considerável de fenômenos singulares. Muito do que acontece com a gente está relacionado com o processo de generalização. Por exemplo, quando vocês pegam um celular, eu sempre faço essa brincadeira na sala de aula. Eu pego o meu celular e peço para alguém desbloquear o meu celular. O meu celular é de um modelo chinês que até alguns anos atrás não tinha muito no Brasil. Esse ano até caiu no gosto do público. Mas eu tenho celulares da Xiaomi há uns 5, 6 anos. Eu sempre pedia para os meus alunos desbloquearem, e eles geralmente não conseguiam. Por quê? Porque a maioria dos celulares que são comerciáveis, e eram comerciáveis no Brasil até então, eles eram Samsung e eu acho que iPhone, né? Então, como é diferente, qual era o primeiro movimento dos alunos? Era tentar desbloquear o meu celular da mesma forma que eles desbloqueavam os deles. E por que a gente faz isso? Porque é um processo de generalização. A gente tende a repetir aqueles movimentos que a gente já conhece. E isso, gente, vai se reproduzir no nosso comportamento em sala de aula, isso vai se reproduzir no nosso comportamento nas nossas relações sociais, né? Lembrando que o processo de pensamento é um processo que permeia todas as nossas relações sociais. Muitos dos nossos processos, eles são mediados, pela questão do pensamento, tá bom? Tá claro para vocês esses dois conceitos? Então, gente, o conceito, né, aquele que está ligado à questão da representação,
ele é um elemento muito básico do pensamento. Nele, a gente vai exprimir as caracteres essenciais dos objetos, dos fenômenos, da natureza e da cultura, tá bom? Então, ele é muito básico para a construção de todos os outros processos superiores. Um outro conceito é o conceito de juízo, tá? Eu coloquei esse dentinho aí, eu acho que vocês já devem ter, não sei se vocês já passaram por esse processo, é o processo de arrancar o siso. O siso, gente, é um dente tardio, né? Não é todo mundo que tem o siso. O siso, ele é um dente que vai nascer ali por volta dos 18 anos, né? E o siso, ele é uma derivação de juízo. Geralmente, né, associado, quando você tira o seu dente do siso, você está entrando ali na época do juízo. Eu diria que não necessariamente é a época do juízo, é a época que o seu córtex pré-frontal está se amadurecendo. Então, naturalmente, você tende a ser mais responsável, você tende a ser mais... menos impulsivo, né? Menos emotivo. Você começa a lidar com as coisas com um pouco mais de maturidade. Então, quando vocês escutam essa questão do dente do siso, também está relacionado com a questão do juízo. E quando a gente pensa no juízo, o juízo como um processo psicológico superior, ele vai estar relacionado ao pensamento. E no caso, o juízo é quando a gente consegue articular mais de um conceito, né? Então, formar um juízo é um processo no qual você vai estabelecer relações significativas entre o conceito. Por exemplo, quando vocês vão numa loja e vê uma cadeira de 10 mil reais, eu acredito que vocês não vão comprar uma cadeira de 10 mil reais. Por quê? Porque você vai ter um juízo sobre aquilo. Nem é de forma de piada. Juízo para não comprar uma cadeira tão cara. É porque você relaciona cadeira, que é uma coisa para se sentar, com dinheiro. Dinheiro é uma coisa que a gente gasta, é o que a gente vai chamar de custo-benefício, né? Será que eu preciso de uma cadeira de 10 mil reais? Então, você está utilizando ali dois conceitos, que é o conceito do custo-benefício, o conceito de eu preciso de uma cadeira, e vai estar tomando uma decisão sobre isso, tá? Um exemplo aqui que o livro vai trazer é o exemplo da utilidade, né? Então, quando você pensa, eu preciso de uma cadeira, essa cadeira ela vai ser útil, né? Porque eu vou precisar sentar nessa cadeira. Um outro conceito que a gente trabalha em relação ao pensamento é o conceito de raciocínio. O raciocínio, ele é um modo especial de ligação. É quando a gente usa termos ou conceitos e a gente vai usar a sequência de juízos, né? Que vai encadear o conhecimento derivado sempre uns dos outros, afirmando ou defrontando. Então, é quando eu consigo pensar, quando eu uno vários conceitos, ou mais de um conceito, eu estou tentando fazer um juízo. E quando eu encadeio sequências de juízos, eu estou fazendo um processo de raciocínio. Carla, por que classificar assim é importante? Vocês lembram que quando a gente estava estudando as outras PPBs, eu sempre tentava trazer ali um transtorno mental associado? Quando a gente está avaliando um paciente, principalmente um paciente que está passando por um transtorno mental, a gente precisa avaliar esses encadeamentos, né? Será que essa pessoa está trabalhando determinados conceitos? Será que essa pessoa está conseguindo unir esses conceitos a juízos? E será que quando a pessoa está conseguindo fazer o processo de juízo, né? O juízo dela não está impactado, será que ela está conseguindo trabalhar com uma sequência lógica, né? E montar um raciocínio, por exemplo? Então, a partir daí, a gente consegue fazer uma anamnese bem feita, né? A gente consegue entender o impacto no pensamento do nosso paciente. Mas ainda tem mais, tá? Continuando aí esse processo de compreender a estrutura dos pensamentos, o pensamento lógico, né? O pensamento lógico, ele é caracterizado por um pensamento normal, que ele é regido por uma lógica formal, que vai orientar-se segundo as realidades e os princípios da racionalidade da cultura, tá? Então, vamos aqui. E esse pensamento lógico, ele pode ser dividido em 3 pensamentos. O princípio da identidade.
também considerado o princípio da não contradição, né? Então, quando a gente sabe, meu nome é Pedro e todo mundo sabe que eu sou Pedro, ninguém vai, tipo, questionar isso. O princípio da causalidade. Esse princípio, ele afirma que se A é a causa de B, então A não pode ser, ao mesmo tempo, efeito de B. Ou, dito de outra forma, se A causa B, então B não pode ser, ao mesmo tempo, causa de A. Né? Nesse princípio, a gente consegue perceber, né? Por exemplo, se eu comi e engordei, por exemplo, ou eu engordei porque eu comi. Não vai ser tipo, eu engordei porque eu tô, sei lá, eu tô brigando com meu marido, por exemplo, né? Então, assim, muitas vezes, principalmente nos pacientes, eu consigo pensar muito em pacientes psicóticos, eles não conseguem fazer essa relação de causalidade, né? Então, assim, o governo implantou um chip em mim, mas por que o governo implantou um chip em você? Porque você tem alguma coisa? Não, porque eles querem invadir meus pensamentos. Mas por que eles querem invadir seus pensamentos? Você está tendo alguma ideia genial, alguma coisa assim? Eles não conseguem fazer essa questão de causalidade. Então, a gente geralmente avalia muito pacientes nesse caso. Lei da parte e do todo. Esse princípio ele vai discriminar rigorosamente a parte do todo. Se A é parte de B, então B não pode ser parte de A. Assim, se o Brasil é uma parte da América do Sul, então a América do Sul não pode ser uma parte do Brasil. Esse pensamento também a gente vai ver bastante dentro de processos de adoecimento psíquico, né? Da pessoa que não consegue separar a parte do que é do todo. Existem também mais duas outras formas de pensamento, né? Que é o pensamento indutivo e o pensamento dedutivo. Inclusive, é uma coisa que a gente vai avaliar muito, principalmente em criança. Chega um determinado momento dos processos de aprendizagem que essa criança vai começar a ter a gente já viu isso, inclusive, em Piaget. Quando a gente falou das fases um pouquinho, a gente teve a oportunidade de discutir um pouquinho sobre essa questão dos tipos de pensamento. Então, assim, o pensamento, ele é um método indutivo. Ele parte da observação dos fatores, da experimentação, da comparação, para a gente chegar numa determinada conclusão, né? Então, isso aí é a indução. Determinados movimentos que eu vou observando vai me induzindo a acreditar que aquilo é daquele jeito. Mas existe um outro método, que é o método dedutivo. Ele vai partir de esquemas, de axiomas, de definições, de teoremas. Eles já são bem melhor arquitetados por meio de demonstrações lógicas. Assim, deduzir a correção do pensamento. Lembrando vocês que quando a gente estudou isso em Piaget, principalmente voltado para as crianças, o pensamento indutivo era, eu tinha 2 maçãs mais 2 laranjas. Então, agora eu tenho 4 frutas, que são as 2 maçãs e as 2 laranjas. Quando é que esse meu pensamento vira dedutivo, né, na parte da infância? Se não me engano, é ali por volta dos 10 anos, que é quando a criança ela deixa de usar as maçãzinhas para saber quanto mais quanto é igual a quanto, e começa a usar x mais y é igual a z, por exemplo. Ela passa a trabalhar com teoremas, né? Então, ela já consegue aí desenvolver o pensamento indutivo e dedutivo. Então, a gente vai... outra coisa bem interessante. Vocês sabem o que é intuição? Alguém sabe o que é intuição? Sim. E o que é? É quando você tem a impressão que você sente que alguma coisa vai acontecer. A minha intuição que isso não vai dar certo. Eu estou intuindo que esse meu trabalho não vai dar certo, vou tirar uma nota muito baixa. Pronto, né? Então, assim, a intuição é um pensamento intuitivo. É uma apreensão de uma realidade mais ou menos complexa de forma direta ou imediata. O exemplo da Naide é ótimo, quando ela fala, eu estou com intuição de que eu vou tirar uma nota baixa nesse trabalho. Hoje a gente sabe que a intuição, ela também é um processo neurológico. Você já deve ter tido essa sensação. Eu acho que eu não gosto de fulano. Eu acho que esse emprego não vai dar certo. Essa intuição, ela não é uma coisa... Assim, algumas pessoas vão relacionar a questões superiores, como se alguém estivesse te dando uma dica, mas na prática, gente, a intuição,
é um processo neurológico. Vocês lembram quando a gente teve aquela aula de memória? Em que eu desenhei o cérebro para vocês e contei como o Sandy Júnior ligava várias áreas do meu cérebro ao mesmo tempo? Pois então, a intuição é mais ou menos a mesma coisa, né? No processo de intuição, por mais que eu nunca tenha vivido aquela experiência específica que está acontecendo, o meu cérebro ele vai ligando ali a várias outras experiências que eu tive que foram semelhantes ou se pareciam de certa forma. E isso faz com que eu tenha uma intuição. Então, na verdade, a intuição ela está relacionada com processos de aprendizagens que você já passou. E o teu cérebro vai se ligar ali de um jeito para que você use essa intuição, que embora você não consiga explicar de forma muito racional, a partir de experiências passadas que estão armazenadas nas suas memórias. Então, quando você receber uma intuição, escute a sua intuição, né? Muitas vezes ela realmente vai te ajudar. Quando a gente fala de pensamentos, eu falei agora para vocês dos pensamentos que têm um processamento mais lógico, né? Processamentos, digamos, saudáveis. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o que a gente vai chamar de pensamentos errôneos, vieses de pensamento em pessoas sem alterações psicopatológicas, tá? Eu não estou falando de pessoas adoecidas, estou falando só de erro de pensamento, que pode acontecer com qualquer um. O primeiro deles vai dizer respeito ao viés de confirmação. É quando você busca de forma ativa e seletiva que um sujeito faz no sentido de confirmar uma hipótese ou um preconceito, confirmar uma hipótese que pode ser falsa ou sem fundamento, sem observar com cuidado os dados factuais da realidade. A gente está vivendo isso no Brasil, assim, não só no Brasil, acho que no mundo todo com muita força, que é a questão das fake news. Vocês sabem o que é as fake news? Notícias falsas? Pronto, né? A gente está falando aí de notícias falsas. As fake news é um movimento em massa, né? Se eu não me engano, saiu uma reportagem que desde que saiu a quarentena, desde que começou a quarentena, no mundo a gente produziu mais coisas do início da quarentena, não boto da quarentena não, desculpa, desde o começo da pandemia, vamos botar ali fevereiro, até hoje a gente produziu um volume de conteúdo que chega a ser maior do que foi produzido de 2003 até hoje. Nunca se produziu tanta informação falsa, né? Ou então, a população, ela nunca se deu tanto trabalho de checar informações. Eu recebo muitas informações falsas, todos os dias, às vezes fico até revoltada, né? E as pessoas, elas não se dão o trabalho de checar se aquela informação é correta. Eu tenho até um tio que ele fica mandando as coisas, aí coloca assim embaixo, não chequei. Então, uma vez teve uma discussão no grupo da família e brigaram com ele porque ele estava mandando notícia falsa. Então, agora, ele manda as notícias falsas e ainda bota que não checou, né? Então, eu, pelo menos, quando eu recebo uma notícia, eu costumo checar. Não gosto muito de espalhar muitas mensagens por aí, mas eu gosto muito de checar. E as pessoas não estão fazendo esse processo, que é exatamente um pensamento errôneo ou um pensamento enviesado, que eu não vou me dar o trabalho de confirmar, eu não vou duvidar daquela notícia e não vou observar se realmente ela tem fundamento ou não tem fundamento, né? Então, por conta disso, a gente está vivendo aí uma série de processos e o fake news vem se espalhando. Então, eu me pergunto, né, se esse erro de pensamento, de certa forma, não é um erro induzido. Porque quando eu espalho uma coisa que eu não confirmei, a culpa não é minha, né? Muitas vezes, por que eu espalho uma fake news? Porque eu queria que aquela coisa fosse verdade, né? Então, existe um movimento, um desejo pessoal de que aquilo seja verdade, então eu espalho como se fosse verdade e eu me protejo do tipo, não, era mentira, eu não tenho culpa, né? Foi do jornal tal, foi o fulano de tal que me enviou. Então, a internet, ela tira um pouco dessa sensação de que amanhã ninguém vai mais lembrar disso, ou então de que não há responsabilidade minha, não fui eu que escrevi. Mas também deve ter alguém por trás aí desse pensamento que quer fazer com que essa fake torne-se verdade.
Ah, com certeza tem alguém por trás disso, né? Mas o que impulsiona isso é o desejo das pessoas. As pessoas que criam as fake news, elas só têm força, inclusive tem empresas que vivem disso, né? Vocês devem ter visto alguns escândalos, que são os famosos robôs, né? Pessoas pagam outras para espalhar a notícia, para impulsionar a notícia, né? E, inclusive, vários vexames aí que eles descobrem os robôs, porque o pessoal escreve errado, aí escreve tudo, tipo assim, 70 mil pessoas escreveram a mesma palavra errada, né? E isso vem nos ajudando a descobrir essas fraudes. Mas, na verdade, a fake news ela só tem força porque as pessoas querem que tenham força, né? Mas, professora, o que faz ela vingar é o fato de que é muito complicado para checar. Se ninguém tivesse interesse que elas se tornassem verdadeiras, não seria tão difícil checar uma informação. Não é fácil, você tem que ir lá, tem que ir cá, tem que ir cá. É muito complicado. Era para ter algo para você colocar informação e dizer sim ou não, ela era falsa ou verdadeira. Mas se é tão difícil para você conseguir a verdade, se ela é fake ou não, então é como se ela é verdadeira, deixa aí, não vai atrás não. Então, nem todo mundo tem tempo de estar indo atrás dessa verdade, pelo fato da dificuldade. Outros, que é o meu caso, eu nem sei ir atrás. Não é que eu não saiba aí, é porque eu e a internet, nós não somos amigas. A senhora entendeu? Tu pode repetir, não? Acho que aqui deu um tilt. É porque essas fakes, eu assisti uma entrevista no programa do Bial e foi algumas dessas pessoas que produzem fakes, vídeos fakes, eles disseram que esses vídeos são tão verdadeiros que eles dizem que eles mesmos duvidam se é fake. Eles que fazem, eles mesmos duvidam depois, porque fica tão verdadeiro, tão original, que é quase impossível acreditar que eles não são verdadeiros. E o que eu digo que alguém tem um interesse desses fakes se tornar verdade, porque era para ser fácil você checar, você colocar lá, é verdadeiro ou falso, é fake ou não, e acusar sim ou não, só que não é. Para você conseguir chegar lá e ter um resultado de sim ou de não, é muito complicado. E tem pessoas que têm dificuldade, tipo eu, que eu não sou amiga da internet. Nós duas não nos damos. Então, para eu chegar a conferir se essa notícia é fake ou não, é muito complicado para mim. Eu deixo, por mais que eu tenha necessidade de saber para poder passar, eu tenho que parar, porque eu não sei realmente se é fato ou não. E hoje no nosso estado tem uma lei que você não pode passar para frente o fake. Então, hoje você tem que se resguardar de todas as formas. Até porque, como aluno de psicologia, nós temos que estar atentos. Não podemos estar envolvido com a lei, né? Estar enquadrado nas leis, não. Então, é perigoso. Mas o difícil é. Se existe uma maneira simples e fácil, eu gostaria muito de saber, porque eu gostaria de ter certeza do que manda para os outros. Gente, isso aí é bem interessante o que você está falando, né, Naide? Porque, claro que quem quer enganar, né, quer enganar como se realmente fosse o mais parecido possível com uma coisa real. Então, sim, né, muitas vezes as pessoas já vi, não só para fake news, mas também para dar calote nas pessoas. Uma vez a moça que trabalha comigo, ela foi me mostrar uma televisão que estava, tipo, muito barato, né, tipo... Ela, olha, vamos comprar essa TV, tá muito barata. Eu achei muito estranho, porque tava barato demais. E era no site das lojas americanas, ela tava toda animada.
Mas quando você olhava de perto, olhava com cuidado, você via que o site não era original. Era muito parecido com o original, mas ele não era original. Então, assim, as pessoas criam sites, um site inteiro. Eu até soube recentemente que naquelas lives que os artistas estão fazendo, tem site, tem página pirata, eles sabem o que eles fazem, eles projetam, né, a live e colocam um QR Code falso. Então, quando você vai doar, em vez de você doar para a campanha que eles estão fazendo para arrecadar alimentos, você está doando dinheiro para eles. Então, assim, quem quer enganar, geralmente vai se esforçar, né, para parecer verdadeiro, para enganar e para confundir. Então, foi ótima a sua colocação, né? Porque existe ali uma certa indução a um pensamento errôneo, existe uma indução ali. As pessoas que estão enganadas, né? Todo dia a gente vê gente relatando que foi enganado, que foi roubado, caindo nesses golpes, né, fraudulentos, porque realmente essas pessoas não têm psicopatologia, elas realmente foram induzidas ali, e de certa forma, elas também não procuraram, né, elas não foram muito ativas no processo de confirmar as hipóteses. Então, assim, a gente também precisa estimular que as pessoas pensem. Vou reproduzir uma fala de uma professora minha. Quando eu era adolescente, quando eu fazia faculdade, foi bem quando explodiu o Facebook. É Facebook? Não, Facebook não, o Orkut. A outra. Explodiu o Orkut, nem sei se vocês sabem o que é isso. Então, o Orkut, ele era um antecessor do Facebook. E eu lembro muito que as nossas professoras da faculdade comentavam muito sobre ele. Assim como hoje eu falo com vocês sobre o Instagram, sobre o Snapchat, sobre essas redes sociais que estão em alta, na minha época se falava do Orkut. E eu lembro muito que a minha professora comentou, né, que a gente estava vivendo esse processo de coisas rápidas, fugazes, e que não dava muito espaço para a gente discutir. Então, no Orkut, por exemplo, você curtia e você tinha um número muito pequeno de caracteres para falar, você não podia escrever textões, né? Então, eles traziam muito isso. Então, a gente já estava vivendo um momento em que pouco se queria discutir, né? De certa forma, as redes sociais, elas trazem ali uma limitação estrutural para que não haja reflexão. No Instagram, por exemplo, no Facebook, você só curte, se você não discute, né? Os caracteres, geralmente, de resposta, ou até os caracteres de post são reduzidos. Então, é exatamente para que não se faça um aprofundamento das ideias, né? Eu sigo alguns jornais, e geralmente eu gosto de dar uma olhada para ver as matérias, e você vê que as matérias não conseguem se aprofundar, eles até falam, se você quiser se aprofundar mais, vá no site, leia a notícia completa. Então, de certa forma, a gente vive num movimento já de muitos anos, então o Orkut deve ter hoje uns 15 anos que ele foi inventado, pelo menos que eu tive acesso, e desde então o movimento sempre fale menos, pense menos, se informe menos, acredite nessa informação rápida e simples que a gente vê, né? Então, acredito eu que também tem um movimento aí que quer que as pessoas fiquem menos críticas, que quer que as pessoas tenham erroneamente seus pensamentos induzidos aí para outro caminho, tá? Um outro ponto que a gente fala é o viés de salto para as conclusões, né? Como é que seria isso? É quando a gente tira uma conclusão apressada, sem base na evidência factual formulada, com grau de certeza incompatível com tais evidências. Ontem, por exemplo, eu recebi uma matéria dizendo assim, uso de cloroquina em hospitais do Piauí faz com que não tenha mais ninguém internado no Piauí. Piauí está com todas as UTIs abertas, né? E o menino, que negócio estranho, porque aqui o Ceará, inclusive, foram os professores da medicina do Ceará que desenvolveram o protocolo da cloroquina, eles estão usando aqui cloroquina em larga escala, e por que aqui no Piauí zera vaga e aqui não zera? Fui ler a matéria. A matéria estava falando de uma cidade, Floriano, no interior do Piauí. Essa cidade só tinha 6 pessoas internadas, as 6 pessoas tomaram cloroquina e as 6 pessoas ficaram boas. Eu li a matéria, eu percebi que os jornalistas fizeram ali de sacanagem. Não foi o Piauí inteiro. Inclusive, eu fui, gente, isso é fake news. Fui olhar lá no Google, o Piauí também está entrando em colapso de saúde já. Né? Eles pegaram uma informação e eles deturparam de um jeito que parecia que era o Piauí inteiro, e que não é verdade. E eles também não destacaram que eram só 6 pessoas que estavam adoecidas, inclusive eram 3 casais,
Eles pegaram juntos e foram internados juntos e já tinham todos saído da internação. Então, Floriano tinha 0 casos de coronavírus. Então, assim, a forma como aquilo foi manipulado trouxe ali um viés, fazendo com que as pessoas tivessem conclusões apressadas se as pessoas só tivessem lido o título da matéria, certo? Alguma dúvida? Então, vamos falar agora um pouco sobre o processo do pensar. O curso do pensamento é o modo como o pensamento flui, né? Sua velocidade, seu ritmo ao longo do tempo. Já a forma do pensamento é sua estrutura básica, sua arquitetura, que é preenchida pelos conteúdos. São 2 elementos muito importantes, né? O curso e o conteúdo. A gente precisa muito avaliar isso dos nossos pacientes. Tenham eles transtornos mentais ou não, tá bom? Então, gente, o nosso pensamento, ele pode ser definido como aquilo que vai dar substância, seus temas predominantes, o assunto em si. Há tantos conteúdos de pensamento quanto são os temas de interesse do ser humano. Então, o nosso pensamento, ele é preenchido por tudo aquilo que nos interessa, muitas vezes por coisas que não nos interessam, tá? Mas que, de certa forma, estão atravessados aí no nosso dia a dia. Alguma dúvida sobre pensamento, conteúdo? Posso seguir? Então, vou falar agora para vocês um pouquinho da psicopatologia do pensamento. Só um segundo. Quando a gente está falando de psicopatologias do pensamento, eu estou falando de uma série de alterações, né? Que podem ser alterações no conceito. Lembra lá aquele primeiro conceito? Eu estou vendo uma cadeira, eu acho que é, sei lá, que é uma cama. Qual seria o juízo? Eu acho que cadeira é para sentar e eu estou começando a achar que cadeira é para botar na cabeça. Ou a questão do raciocínio, né? Cadeiras são para sentar, cadeiras são baratas e eu começo a achar que cadeiras não são para sentar e que são coisas caras, né? Geralmente, quando existe uma psicopatologia do pensamento, geralmente já se começa na desintegração ou transformação dos conceitos, né? O que é aquela coisa, para que ela serve, né? E quando ocorre, né, quando esse conceito ele vai passar por um processo de perda, de transformação, ele vai mudar muito o significado original. Então, por exemplo, chip para a gente é aquilo que a gente usa no nosso celular para ligar para as pessoas. E, de repente, alguém começa a achar que chip é uma coisa que foi implantada em você para que você seja perseguido pelo governo, por exemplo, né? Então, a desintegração e a transformação dos conceitos, elas são muito comuns, principalmente na esquizofrenia e também nas síndromes demenciais, né? Que são doenças muito relacionadas ao declínio da idade. Um outro processo que demonstra a psicopatologia do pensamento é o que a gente vai chamar de condensação dos conceitos. Essa condensação, ela ocorre quando 2 ou mais conceitos são fundidos, quando eles se misturam. Então, o paciente, ele involuntariamente, ele vai pegar essas 2 ideias e vai tentar expressar por uma nova palavra. Eu me lembro muito daquela novela, não sei se vocês já assistiram, essa novela é bem antiga, que tinha o Tarso. O Tarso é que ficava, né? Tem um chip implantado em mim, estão me perseguindo. Então, geralmente, quando as pessoas começam a inventar uma nova palavra, por exemplo, sei lá, tentando me lembrar aqui de um caso. Não lembro agora. Eu só consigo me lembrar daquele negócio de chipar os casais, né? De juntar os casais e transformá-los num só. E, de certa forma, é uma condensação de conceito, né? Eu deixo de ser a Carla, o meu marido deixa de ser o meu marido, a gente passa a ser considerado um conceito só. Embora isso, de fato, não seja uma coisa psicopatológica, em geral, acontece muito em pacientes, né? E tanto quando eles vão nos comunicar alguma coisa, a gente não consegue compreender, de fato. Eu vejo muito, pronto, lembrei. Eu vejo muito isso acontecer com a questão das medicações. Né? Você está tomando um remédio e o paciente começa a achar que aquele remédio não é um remédio, é uma coisa para ele deixar pior.
ou então acha que é um veneno, acha que é uma outra coisa, né? Acaba criando ali um novo nome para ele, juntando coisas que ele acha que pode ser. É bem doloroso, gente, esse processo. Existe também, o que a gente vai apresentar para vocês agora, são as alterações de juízo. Vocês lembram lá no começo da aula o que eram juízos? O que é o juízo? Acho que... Mas vamos lá, para ver se vocês vão lembrar. Então, juízo, gente, existem dois processos, né? Existem alguns processos. Um deles é o juízo deficiente. O juízo deficiente é quando há um juízo falso que se estabelece em relação... que se estabelece porque a elaboração dos juízos é prejudicado por uma deficiência intelectual ou por uma pobreza cognitiva do indivíduo. Aqui os conceitos são inconsistentes e o raciocínio ele é pobre e defeituoso. Os juízos são por demais simplistas, concretos e sujeitos à influência do meio social. Por exemplo, eu estou falando de cadeira, né? Desde o começo da aula. O que seria um juízo deficiente? Vamos imaginar... Vou contar uma historinha para vocês. Eu não sei se é uma piada, tá? Pode ser até que seja. Um professor meu contava que uma vez veio uma mocinha do interior dele trabalhar na casa dele. E quando ele um dia, e ele sempre se incomodava que ela demorava muito tempo para tomar banho. Eu acho que isso é uma piada, mas enfim. Diz que ela demorava muito para tomar banho, e um dia ele perguntou por que ela demorava tanto tempo para tomar banho. Aí ela disse que é porque a cacimba dele era muito pequena. Aí ele ficou, cacimba, né? Segundo ele, ela tomava banho com a água da privada, porque no interior dela não tinha banheiro. Então, como ela não conhecia o banheiro, ela achava que a privada era como se fosse uma cacimba, que eles tiravam água para tomar banho. Acho que isso deve ser uma piada, né? E, então, gente, isso aí é um exemplo de um juízo deficiente, né? Ela não tem informações sobre aquilo, então ela não sabe como manipular aqueles objetos, então ela parte da generalização mais simplista. Lá em casa tinha uma cacimba que eu tirava água, aqui tem um negocinho com um pouquinho de água, eu vou tirar. Esse é um exemplo de um juízo deficiente ou prejudicado. Um déficit de juízo é o juízo de realidade ou de existência, né? É quando as alterações do juízo de realidade, ela se dá, por exemplo, quando existe um processo de delírio, né? Quando a pessoa está tendo ali uma ideia delirante. Estas são, de fato, as alterações de juízo mais relevantes em psicopatologia, devido à sua extensão, né? Inclusive, existe dentro do texto um capítulo só para delírio, né? Então, realmente, delírio é quando você começa a ver coisas, muitas vezes a ouvir coisas, vai alterando o seu juízo, né? Assim, aquela coisa que parecia uma coisa mais simples, começa a parecer uma coisa agressiva, né? Aquela sensação que era uma sensação de passar a mão num travesseiro, começa a se tornar uma sensação de uma coisa, assim, muito perigosa, né? Eu assisti um seriado esses dias e um garoto estava tendo um surto. E ele começa a ver a coisa pegando fogo, né? Então, assim, é muito assustador, realmente. É quando você realmente não consegue mais ver a realidade, passa a ver ali um mundo paralelo. E, geralmente, os delírios são delírios bem agressivos, né? São coisas violentas. Infelizmente, a gente não vê, com raríssimas exceções, eu acho que eu já vi no Globo Repórter, era Globo Repórter? Profissão Repórter, né? Que eles foram fazer um trabalho com moradores de rua, que você via, tipo, tinha um rapazinho que ele dizia que ele era o Ronaldinho, né? Que ele era um craque do futebol, que ele era uma estrela. Dificilmente os delírios são coisas mais positivas, né? E, por fim, eu vou falar para vocês sobre 3 tipos de pensamento, né? Um deles é o pensamento mágico, que fala um pouco sobre essas fantasias, até dei o exemplo aí do Ronaldinho, do cara que achava que era o Ronaldinho. Existe também o pensamento dereístico, que é um conceito no qual o pensamento ele é marcadamente um pensamento crítico e realista, né? E ele vai se submeter à lógica da realidade. No entanto, ele pode haver um pouco de dimensão mágica no pensamento. Eu me lembrei agora de um caso que eu atendi, inclusive dentro de um hospital psiquiátrico.
Era uma novela. Gente, a mulher era muito, muito interessante. Ela falava, né, o curso do pensamento dela estava ok, os conteúdos do pensamento dela estavam ok, você conversava com ela, você perguntava, meu Deus, o que ela estava fazendo dentro do hospital psiquiátrico. Aí entrava o pensamento dereístico, né? Ela tinha um curso realístico, ela tinha o pensamento crítico, ela conseguia conversar com você, ok. Mas aí a história dela era uma história bem fantasiosa, né? Se eu não me engano, essa pessoa, ela repetiu uma história de um filme, ela contava, né? Que ela repetiu a história de um filme, vocês devem ter assistido, O Passageiro, que é um filme com o Tom Hanks, que ele fica preso no aeroporto durante anos. Não sei se alguém assistiu esse filme. Então, ela contava como se a vida dela fosse parecida com aquele filme. Ela contava que ela casou com um príncipe árabe, ela morava lá em Dubai, num canto super rico, e ela veio para Fortaleza visitar a família, e ela perdeu os documentos e nunca mais conseguiu voltar para Dubai. Essa mulher, ela foi encontrada no aeroporto, e ela foi alimentada ali pelo pessoal que trabalhava, ela era cuidada ali pelo pessoal, até que ela foi internada no hospital psiquiátrico. Então, eu acho que é um bom caso de um pensamento dereístico. Deu para entender? Tem alguém perguntando aqui no WhatsApp. Pronto, estão pedindo só para eu explicar o que é psicopatologias, né? Patologias são doenças, tá bom? E psicopatologias são as doenças relacionadas às questões envoltas à saúde mental, envoltas às questões do cérebro, tá bom? Então, quando ao longo da aula, a gente falou de questões de pensamento, de erros de vieses de pessoas que não tinham adoecimento psíquico, e agora a gente está falando de pessoas que têm adoecimento psíquico, tá bom? Vou seguir. E, por fim, é o pensamento useful think. Esse pensamento, ele identifica, ele é utilizado para a identificação errônea dos próprios desejos com a realidade, né? São um conjunto de crenças adotadas pelo indivíduo que se baseia nos desejos do que em fatos, ou seja, é um aspecto de algum adoecimento. Então, a pessoa, ela vai confundir o seu desejo com a realidade. O pensamento dessa senhora também tinha, né, um pouco desse pensamento, desse tipo de pensamento, quando você confunde. Todos eles são algum tipo de pensamento mágico, né? Quando as pessoas confundem o seu desejo com a realidade, todos eles têm esses traços aí do desejo interno das pessoas. Tem também, gente, o pensamento inibido, né? É aquelas pessoas que no seu pensamento existe uma inibição do raciocínio, a pessoa vai pensar de forma mais devagar, né? Tem números de conceitos e juízos e representações bem diminuídas. Para eles tudo é mais lento, tudo é mais difícil. Eles são um pouco produtivos. Isso é muito comum em casos de pacientes depressivos, tá? A pessoa vai ficando lentificada, né? É bem comum. Existe também o pensamento vago, quando a pessoa não consegue formar, né, fazer a formação dos juízos, ela não consegue pensar sobre aquele determinado assunto, você faz uma pergunta para ela, se pede para você perguntar de novo. Também é um tipo de comum de pensamento de quem está com dificuldade. E existe o pensamento prolixo, né? Que são aquelas pessoas que você pergunta, por exemplo, você dormiu bem? Aí elas começam, menina, ontem à noite foi tão difícil, ela fala sobre tudo, passa 1 hora, mas não consegue lhe dizer se dormiu bem ou não. É o que a gente vai chamar de pensamento prolixo. Você está emendando uma conversa na outra. São pessoas que não conseguem te responder, ou então fazem uma volta muito grande e acabam trazendo muitas informações, sendo que a maioria delas não são informações pertinentes ou relevantes ao que está sendo perguntado. Mas é pensamento demais, pelo amor de Deus. E não acaba, não tem mais alguns. Tem um pensamento concreto,
né? Ou que a gente vai chamar de concretismo, que é um tipo de pensamento no qual não ocorre distinção entre a dimensão abstrata, simbólica e a dimensão concreta. A gente vai ver muito isso em pacientes com autismo, por exemplo, né? Eles têm muita dificuldade em simbolizar de uma piada, de uma ironia. Tem um seriado que eu estou assistindo, The Good Doctor, né? E o protagonista, ele é autista. E ele não consegue simbolizar. É um cara extremamente inteligente. Quando alguém faz alguma piada, quando alguém faz uma ironia, ele não consegue entender. Porque ele está ligado ali ao concreto, tá bom? Alguém está perguntando se eu posso chamar de escapismo. Escapismo é um termo que a gente fala para divagar. Eu acho que ele é muito mais utilizado, ele é muito mais utilizado no caso de coisas mais rotineiras, tipo assim, eu pinto aqueles negócios lá, aqueles desenhos que você pinta, o pessoal diz que é terapêutico, como uma forma de escapismo. Eu assisto um monte de seriado, né, um atrás do outro, aquilo ali é uma forma de escapismo. Então, eu acho que o escapismo ele tem uma característica de condução. De certa forma, eu estou conduzindo ali, né, para eu fugir da realidade. Não é um processo espontâneo, digamos assim. Uma pergunta que me fizeram, tá bom? Aqui no WhatsApp. Vamos lá. Já o pensamento deficitário. O pensamento deficitário ele vai estar relacionado ali a deficiências intelectuais, né? Que são pessoas que têm realmente muita dificuldade no processo de aprendizagem. Essas pessoas elas vão ter uma estrutura do pensamento muito pobre, né? Lembrando que para eu criar conceito, para eu chegar no processo de raciocínio, eu preciso ter criado os conceitos, preciso ter criado os juízos, e tudo isso eu preciso ter informações que me ajude de fato a construir esse processo do raciocínio. Então, essas pessoas que têm essa dificuldade em aprendizagem, elas vão ter muita dificuldade. Elas tendem a ficar ali presas a um raciocínio mais concreto, porque os conceitos delas são escassos. Então, isso faz com que, muitas vezes, o pensamento deles sejam deficitários, tá certo? Tá acabando, gente. E, por fim não. Tem mais um ainda. Temos o pensamento demencial. Né? O pensamento demencial ele é muito comum ali no nosso envelhecimento, ele está ali muito ligado às questões das perdas neurológicas, ele está muito ligado ali às conexões cerebrais que vão ficando frágeis com o nosso envelhecimento, e ele vai fazer um pensamento pobre, né? Porém, ele é empobrecido ao longo do tempo. Não necessariamente essa pessoa teve um déficit passado, pode estar relacionado com o envelhecimento. E esse pensamento demencial, ele pode até revelar elaborações mais ou menos sofisticadas, né? Embora ele seja imperfeito, irregular, sem muita congruência. Como assim, Carla? Pode ser que esse processo demencial ele possa estar ligado a algumas coisas e outras não. Então, esse idoso, por exemplo, ele pode, na hora de fazer contas matemáticas, sair super bem, mas na hora de resolver coisas do dia a dia, se sair super mal. Porque não necessariamente esse déficit demencial ele vai estar relacionado a todas as áreas intelectivas desse sujeito. Então, você pode ter meninos que consiga fazer conta, mas que tenha muita dificuldade ali em amarrar os botõezinhos, né, da blusa. Então, esse pensamento demencial ele pode atingir determinadas questões e outras não, tá bom? Existe também o pensamento desagregado. Ele é um pensamento, ele é bem coerente, certo? E ele não se articula nem um pouquinho de forma lógica. É aquele paciente que você não consegue nem conversar com ele. Ele não fala coisa com coisa, não responde coisa com coisa, usa palavras aleatórias, ele mistura as palavras, né? E realmente isso é muito comum nos casos de esquizofrenia, pacientes extremamente desorganizados, tá bom? Existe também o pensamento obsessivo. Eu até sugeri que vocês assistam o Aviador, esse filme é muito legal, que vai contar a história de um cara que tem, né, esse problema com a obsessão. Então, geralmente, são aquele pensamento que não sai da sua cabeça, né, e que essas ideias, essas representações, sejam elas de um conteúdo absurdo ou repulsivo, ele vai ficar na sua cabeça de forma persistente e incontrolável. Né? Aquele pensamento, ele não vai embora, ele não sai da sua cabeça, ele fica ali só o tempo incomodando, e geralmente são pensamentos negativos, tá? Existe um processo de ruminação.
esse processo, eu acho que é um processo que é um processo que ele vai disparar, um dos disparadores da ansiedade, né? Ele também é muito comum em pacientes com transtornos bipolares. Para quem não sabe, ruminar vem as vacas, elas ruminam. Vou tentar explicar por que as vacas ruminam. As vacas, quando elas comem, elas mastigam, vai para o intestino, aí depois a comida, depois de um tempo, ela volta, aí as vacas mastigam de novo, aí depois vai para o intestino e fica só a comida indo e voltando, né? Por isso que parece que as vacas passam o dia inteiro comendo, mas na verdade elas não estão comendo o que está lá, estão mastigando de novo porque já estava no intestino. A gente costuma dizer que as vacas ruminam. E esse é um processo que acontece muito com nós, né, seres humanos, principalmente com episódios negativos da nossa vida, né? Então, esse processo de ficar o tempo todo voltando para aqueles pensamentos, né? Acho que isso deve ter acontecido com algum de vocês alguma vez na vida. Eu estou aqui com um problema, pensando nele, aí eu vou fazer outra coisa, dá 10 minutos eu volto a pensar nele de novo, né? Então, assim, isso geralmente é muito comum, já que a gente está vivendo um momento ansiogênico. E essa ruminação, ela tende a te fazer muito mal, porque você fica muito tempo em contato com aquele sofrimento. Até para explicar para vocês, né? Porque quando acontece alguma coisa boa comigo, eu não rumino tanto quando eu passo por um episódio negativo. Isso também, gente, é uma tática evolutiva, né? Porque nós, seres humanos, temos uma ligação muito mais forte com os nossos episódios ruins do que com os nossos episódios bons, né? O nosso cérebro, ele foi projetado para guardar essas informações ruins para que a gente não repita, né, novamente, para que a gente não se exponha novamente a uma situação ruim. Então, isso faz com que a gente tenha nossas memórias sejam muito maiores, a gente acesse muito mais fácil coisas ruins do que coisas boas. Então, a gente realmente precisa fazer um movimento aí para combater esses pensamentos ruins, para combater essas lembranças que não são tão boas e essa ruminação aí, que infelizmente acontece bastante, tá? Então, terminando. Aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre as alterações do processo do pensar. Então, assim, primeiro existe uma alteração de conteúdo. Lembra que a gente falou da forma, agora a gente vai falar do conteúdo, né? E o conteúdo está muito relacionado a essa questão externa, essa questão de captação que é feita, né? Então, lembrando que o conteúdo é aquilo que vai preencher o nosso pensar. Existe um outro processo, que é o processo de aceleração do pensamento. É quando o pensamento flui de uma forma muito acelerada, com uma ideia se sucedendo atrás da outra. Lembrando, é muito comum as pessoas confundirem a ruminação com a aceleração do pensamento. A ruminação, gente, é aquele pensamento que não sai da sua cabeça. Já na aceleração do pensamento, você pensa coisas diferentes ao mesmo tempo, tá? É muito difícil de acompanhar o ritmo do pensamento desses pacientes. A gente vai ver isso em alguns casos de depressão também. Tem pacientes que ficam mais lentos, mas tem pacientes que ficam acelerados. A gente vê muito isso no transtorno déficit de atenção e hiperatividade, no transtorno bipolar também. O paciente ele entra num processo de aceleração que é difícil de acompanhar o pensamento dele. Me pediram para repetir aqui o processo de ruminação, tá? Vou repetir aqui, tá? O processo de ruminação, gente, é esse processo que é muito semelhante a esse processo que acontece com as vaquinhas, que eu contei para vocês. Que a comida mastiga, tá no intestino, volta, mastiga de novo, tá no intestino, volta, ela passa, se eu não me engano, 8 horas dentro desse processo. E a gente usa esse termo para explicar um pouquinho o que é esse processo de ruminação. Então, a ruminação é quando você tem uma ideia, um pensamento, a gente está falando só de pensamento, tá? É um pensamento negativo, geralmente é um pensamento ruim, e você fica o dia inteiro. Vamos supor que o seu chefe brigou com você. Então, você fica o dia inteiro pensando nessa briga com o seu chefe. Você está ruminando essa emoção, né? Você está ruminando ali esse pensamento. Então, você passa 8 horas do seu dia só pensando nessa briga. Esse é o processo de ruminação. E, geralmente, é um processo que faz mal para as pessoas. Porque deixa elas ali em contato com uma coisa que não as faz bem e elas não conseguem se livrar desse processo. Dentro
dentro das psicopatologias, isso é muito comum nos processos ansiosos, nos processos depressivos e no transtorno bipolar também. Eu lembrei agora de uma música do Luan Santana, gente. Tem uma música do Luan Santana, muito antiga, uma das primeiras músicas dele, que para mim é um processo de ruminação que ele fala. Que ele disse que terminou o namoro nessa música e que passava o dia inteiro repassando o namoro na cabeça para ver onde foi que ele errou. Vou ver se eu acho a música para mandar para vocês. Eu não lembro agora do meu nome da música. Professora? Oi. As ovelhas também fazem esse processo de ruminação. Desculpa, tu pode repetir que eu não entendi. As ovelhas também fazem esse processo de ruminar. Legal, não sabia. E nós, como ser humano que somos, muitas vezes nem conseguimos dormir porque nós vamos para a cama com tanta gente e com tanta coisa que a cama fica lotada e a gente não consegue dormir. É verdade. Você vira para o lado, é o João, é a Maria, é o Raimundo. Ele fez isso comigo, ela disse isso comigo, ela me bloqueou na internet. São muitas coisas, muitos ciclos abertos. E aí, esse misto de emoções, ele dá um nó e a pessoa fica lá remoendo. E chega de manhã e você está lá. Poxa, já são 4 horas e eu não dormi, mas daqui a pouco eu tenho que levantar. É assim, desse jeito. Isso aí vai demonstrar bem o que a gente estava falando anteriormente, que é a história do pensamento acelerado, né? Então, assim, você vai sendo invadido por vários tipos de pensamento e você não consegue dormir, você não consegue se acalmar. Alguém falou do escapismo, né? Uma boa ideia aí tentar escapismo, né? Aquelas velhas histórias do contar carneirinho, o que mais? Essas técnicas para dormir aí, só não deixa de ser uma forma de escapismo, tá bom? Uma forma de tentar fugir desses pensamentos acelerados, tentar relaxar um pouquinho. Ô, Carla. Carla? Tô te ouvindo. Tudo bom? Ei, existe... Não, é Sabrina. Tudo bom, Sabrina? Eu tô sentindo falta da Sara. Eu quero saber se pergunta, Mônica. Ei, é porque você está falando da síndrome, o pensamento acelerado, né? Existe também aquela síndrome lá do Augusto Cury do pensamento acelerado. Não, mulher, isso então, é assim... invenção do Augusto Cury, tá certo? O Augusto Cury adora doença, ele adora... Assim, você pode ler. Assista o filme dele que tá no Netflix, tá bombando. É um filme bem bobinho, mas tem muitas mensagens bonitas. Mas essa síndrome do pensamento acelerado é a invenção do Augusto Cury. O que a gente fala, desde psicopatologias, é o processo de aceleração do pensamento, que é uma alteração psicopatológica do pensamento. Então, se vocês forem trabalhar no hospital, trabalhar numa clínica, e colocar lá no seu diagnóstico síndrome do pensamento acelerado, a pessoa, os profissionais de saúde vão olhar e vão dizer, oi? Né? Então, cuidado. Não estou dizendo vocês não lerem o Augusto Cury, não. Estou dizendo só para vocês terem cuidado, porque hoje em dia tem muita gente produzindo conteúdo que não é conteúdo científico. Inclusive o próprio Augusto Cury. Ele tem várias qualidades, mas ele tem esse grande defeito. E o Augusto Cury, ele não escreve para a população científica, ele escreve para a população leiga. Então, a gente também tem que ter um certo cuidado, porque a minha crítica é científica. E ele não escreve para psicólogo, né? Ele não escreve para psiquiatra. O Augusto Cury escreve para a população. Então, eu também entendo que quando ele escreve síndrome do pensamento acelerado, ele está tentando ser claro com uma população que não tem aqui. Quando vocês estão aí coçando as cabeças, menino, é um monte de tipo de pensamento, ele tenta ali fazer uma coisa para um público que não está nem aí, não sabe nem o que é pensamento, não sabe nem o que é memória, o que é atenção, o que é percepção. Então, é isso, tá certo? Então, no seu diagnóstico, não coloque síndrome do pensamento acelerado. Certo. Outra coisa, Carla, tem a ver com o delírio. Ainda estão no delírio. Existe delírio provado por medicação, né? Provocado por medicação.
Delírio pessoa... provocado por medicação é o que a gente chama de delirium. Ele tem U-M no final, que é o que a gente chama de delirium, que são processos de alterações de humor em curtíssimo espaço de tempo, que podem estar associados à medicação, à desidratação, podem estar associados a alergias, pode estar associados a processo de internação, né? Deixa eu ver o que mais. Eu dei isso, tem umas 2 aulas. Se tu quiser dar uma olhadinha no YouTube, essa aula, não sei se você já estava, mas está lá bem direitinho, tá? Tá certo. Obrigada, viu? Nada. O próximo processo, gente, de pensamento é a lentificação. Né? A lentificação do pensamento é o processo contrário da aceleração do pensamento. Né? O pensamento ele vai acontecer de forma mais lenta. Acho que algum de vocês já deve ter tomado algum remédio que deixasse você mais lento, tipo muscular, esses são remédios que deixam a gente ali um pouquinho mais lentos, né? Eu tenho asma, então aqui e acolá a gente toma um remédio forte, a gente fica lesado, né? Isso também tem a ver com a lentificação do pensamento. Só que no caso, no meu caso que eu contei aqui, a gente toma uma medicação que deixa a gente mais lento, dá uma certa sonolência. Mas, no caso, a gente está falando de pacientes com psicopatologias. Isso também acontece em pacientes depressivos, né? Isso também acontece com alguns tipos de pacientes psicóticos ou alguns outros transtornos mentais, tá? E existe também o bloqueio, o que a gente vai chamar de interceptação do pensamento. Né? Esse bloqueio do pensamento, ele acontece quando o indivíduo ele vai relatar algo e no meio de uma conversa, assim, do nada, ele interrompe o pensamento, foge, né? Não existe algum motivo aparente, o paciente relata sem saber o porquê o pensamento para, ele é bloqueado. Isso é muito comum no processo de esquizofrenia, tá? Geralmente, atender um paciente psicótico, vocês provavelmente só vão ter a oportunidade de atender um paciente psicótico em processo de internação hospitalar. Porque mesmo o paciente que tem esquizofrenia, que vai para a terapia, ele já está organizado, né? Ele já está medicado, está tratado. A gente não trata de pacientes, a não ser que você trabalhe no hospital psiquiátrico ou numa clínica de internação psiquiátrica. Esses conteúdos, gente, eles vão ser muito importantes para quem vai trabalhar diretamente com saúde mental. Mas muito pouco provável vocês vão estar atendendo pacientes em crises esquizofrênicas se não for nesses 2 contextos, tá bom? Tem um outro modelo de pensamento, que é o que a gente chama de roubo de pensamento, que também é muito comum na esquizofrenia, que o paciente relata sem saber porque eu errei o slide, está com o mesmo slide da outra, mas o paciente ele tem certeza que você roubou o pensamento dele. Isso já aconteceu comigo. Eu já contei para vocês, eu passei 2 meses no Rio de Janeiro, trabalhando no Hospital Dia e no hospital psiquiátrico chamado Pinel. Inclusive, Pinel, o nome do hospital é esse, porque foi um grande psiquiatra, né, que estudou muito a questão das psicopatologias. E nesse estágio que eu fiz lá, eu fiquei no setor de gestantes esquizofrênicas que estavam grávidas. Aí vocês imaginam o tamanho do problema, né? E já aconteceu, e olha qual era o meu serviço dentro das gestantes grávidas psicóticas, esquizofrênicas. Eu tinha que convencê-las, explicar todo o processo para que elas fizessem a eletroconvulsoterapia. Ótima oportunidade para eu falar sobre isso com vocês. A eletroconvulsoterapia, ela é uma estimulação craniana através de pequenos choques. Muitas vezes, esse tratamento ele é associado à tortura, né, na época da ditadura militar. Mas esse tratamento, gente, ele é extremamente eficaz. Uma mulher grávida, ela não pode tomar antipsicóticos, né? Por quê? Porque esses remédios fazem mal ao bebê. Então, para uma pessoa grávida, não é prescrita essas medicações que vai fazer mal para a criança. Então, o tratamento mais recomendado é o tratamento de eletroconvulsoterapia. Existe muito preconceito, existe muita desinformação quanto a isso, e também, gente, é um tratamento muito caro. Aqui em Fortaleza só tem um hospital que faz, que é o Monte Clínico, e uma sessão de eletroconvulsoterapia custa entre 3 e 5 mil reais. Para um paciente, em geral, para ele ter resultados positivos, ele precisa de 5 a 10 sessões. Então, é um tratamento caríssimo, é um tratamento que chega a pouquíssimas pessoas,
e acho que no serviço público aqui no Ceará não tem nenhum. Professora, Oi. a senhora fala muito rápido. Eletro o quê? Eletroconvulsoterapia. Não entendi ainda. Eletroconvulsoterapia. Só eletro e terapia, o resto eu não ouvi. Convulsoterapia. Não deu. Eu vou escrever aqui no grupo do WhatsApp, tá certo? Pronto. E por que eu estou contando essa história toda, né? Primeiro, para desmistificar para vocês que a eletroconvulsoterapia é um ótimo tratamento. Segundo, para falar que, infelizmente, geralmente, muito em novela, né, quando o vilão quer maltratar a mocinha, interna no clínico psiquiátrico, eles vão dar esses eletrochoques, é feito de uma forma super brutal. Não é assim que acontece, né? Nesse hospital que eu trabalhei, a eletroconvulsoterapia era uma sala super esterilizada, não fica muita gente na sala, fica só a pessoa e o médico, é colocado os eletrodos na cabeça, a pessoa está dormindo, né? Então ela não vai sentir nenhum tipo de dor, nenhum tipo de mal-estar. É um negócio super controlado. E o meu trabalho lá era conversar com essas gestantes, explicar todo o procedimento. Só que o difícil é que a maioria delas estava internada ali no hospital psiquiátrico, então já eram pacientes muito graves. A maioria delas estava em surto, né? Inclusive, por que eu contei essa história quando eu falei do roubo do pensamento? Porque uma delas me acusou de estar roubando os pensamentos dela, ela me acusou de querer roubar o bebê dela. Então, foi bem difícil. Era bem difícil esse trabalho. Não foi, assim, dos meus trabalhos mais simples. Realmente, para quem gosta de hospital psiquiátrico, para quem gosta de trabalhar com saúde mental, foi uma experiência incrível, assim. Mas foi um trabalho bem difícil e várias delas me acusavam de estar roubando os pensamentos dela, né? Não, você está roubando meu pensamento. Teve uma vez que disse que eu estava botando no bolso, né? E pediu para ver meu bolso, do jaleco e tudo mais. Então, realmente, essa coisa do roubo do pensamento acontece, tá? Tem esse filme chamado Interception, não sei se algum de vocês já assistiu, que vai falar sobre roubo de pensamentos. Só que, no caso, eles não estão roubando pensamentos, eles são ladrões de sonhos. Eles entram na cabeça das pessoas para roubar informações sobre as pessoas. É bem interessante esse filme. Vocês podem assistir aí, vocês não vão se arrepender. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês do conteúdo do pensamento, né? O conteúdo é aquilo que vai preencher uma forma, a estrutura do teu pensamento. Então, geralmente, as razões pelas quais os nossos conteúdos são mais prevalentes estão muito relacionados com o seu estilo de vida, né? Então, em geral, o teu surto vai ter relação com a tua vida. Dificilmente tu vai surtar com uma coisa que é muito fora do teu padrão, né? E esses conteúdos, eles têm já falei, né? Com a nossa constituição social, nossa constituição histórica, o nosso universo cultural e assim como toda a nossa história de vida ao longo da humanidade, né? Já estou terminando. Como é que a gente faz para avaliar esse conteúdo? Dessa forma que a gente vem falando ao longo de toda a aula. As formas que a gente tem de fazer essas avaliações são a partir da estrutura, né, das anamneses. Vocês vão ter a oportunidade de estudar ainda sobre as anamneses. Então, é conversando com esse paciente, né, construindo junto com ele um vínculo, para que você vá avaliar ao longo de todo o processo da anamnese se há ali algum tipo de problema com o pensamento desse sujeito. Uma outra forma mais padronizada, existem algumas escalas, né, no qual são questionários, são questionários estruturados, no qual você vai fazer perguntas que vão te ajudar a avaliar se esse sujeito tem ou não tem, se ele tem ou não tem o curso do pensamento adequado, tá certo? Então, vocês podem procurar essas escalas. Eu não tenho nenhuma dessas escalas. Eu tenho várias escalas, mas escalas de pensamento eu não tenho nenhuma. Essas são escalas em inglês, talvez não tenha tradução para o português ainda, mas se alguém quiser dar uma olhadinha nessas escalas em inglês, pode dar uma olhada, pelo menos para ir se familiarizando, né, com algumas perguntas que podem ajudar você a entender melhor essa questão do pensamento, tá certo? Temos alguma dúvida? Alguma pergunta?
O nome das escalas, como é? Tá aí o slide. São todas em inglês. Você não tá conseguindo ver, não? Tô. Pronto. Vocês podem tentar acessar, né, no Google mesmo as escalas. Alguém tem mais alguma dúvida sobre as atividades avaliativas? Então, gente, eu vou encerrar a aula de hoje, tudo bem? Alguém tem mais alguma pergunta? Estão me cobrando aqui as regras para os trabalhos acadêmicos. Tá ótimo, Patrícia. Eu vou te prometer isso para o final de semana. No final de semana, eu vou gravar essa aula que eu estou devendo para vocês da semana passada e já faço uma coisinha bem organizada para mandar para vocês com essas regrinhas, tá bom? Professora, a senhora também vai passar Pode falar. a capa que a professora tinha falado antes. No sábado eu mando para vocês, tá bom, gente? Eu vou tirar o sábado para fazer essas coisas. E as resenhas, boa, Camilo, não mandei, né? As resenhas vão ser de documentários também. Eu vou mandar mais 2 documentários para vocês. Assim como eu mandei o do Piaget, eu vou mandar o do Vygotsky, eu vou mandar o do Vallon. Vocês vão assistir e desenvolver uma resenha. Aproveita e já manda um modelinho de resenha para vocês também, tá bom? Certo. E, gente, se eu esquecer de alguma coisa, por favor, me cobrem. Se eu errei na sua nota, pode me cobrar. Se eu esquecer de alguma coisa, pode me cobrar, tá bom? Assim como vocês, as coisas são muito confusas para mim também. Então, se eu esquecer, me ajudem. Não se envergonhem de me perguntar, de me pedir, de me cobrar. Aí vocês estão me ajudando, tá bom? Sim, todas as resenhas podem ser enviadas até o dia 29 de maio. Teve gente que já me enviou, eu já recebi. Eu já confesso para vocês que eu não abri ainda, mas eu já recebi. E vocês podem, se vocês quiserem enviar todas juntas, podem enviar. Se quiserem, eu prefiro que vocês enviem todas juntas para não ter que ficar abrindo vários e-mails, tá bom? Então, por mim, eu prefiro que vocês mandem todas juntas no dia 29. Se alguém quiser mandar antes, também não tem problema, mas eu prefiro que vocês mandem todas juntas. Mais alguma perguntinha? Tem. Sim, os seminários serão todos na mesma semana. Por isso que eu acho importante vocês já se organizarem em quartetos em duplas, porque eu também vou reenviar para vocês os textos de orientação do seminário, para que vocês comecem a se organizar. Para quem nunca fez um seminário, vocês vão produzir um slide, como eu produzo aqui em sala, e vocês vão fazer uma apresentação. As resenhas são individuais, tá? As resenhas são individuais, mas o que é em dupla aqui? Deixa eu ver. Os seminários. Os seminários é que podem ser em duplas ou em quartetos, mas as resenhas são individuais. Então, meninos e meninos, eu vou encerrar a aula por aqui, tudo bem? A gente se vê amanhã, mesmo baixo horário. 8h15 a gente inicia, tá bom? Se vocês puderem estar mais ou menos 8h10 na fila, e desculpe, hoje fui eu que errei a sala, tá? Bom dia, professora. Para a senhora e para os colegas. Um abraço.